Olá, você que nos acompanha sabe que a proposta do programa é difundir, é falar sobre educação, cultura, cidadania e responsabilidade social. Hoje nós vamos falar sobre educação. Eu estou com duas entrevistadas, são duas professoras. Uma é a professora Nilza Consuelo Alves Pinheiro, que é presidente do Conselho Municipal de Educação, e a professora Cássia Custódio, coordenadora do Plano Decenal Municipal de Educação de Uberaba. Sejam muito bem-vindas ao programa, viu? Obrigada. Muito obrigada. Além desses assuntos que nós vamos tratar, é claro que embutido nele, nós vamos falar também sobre o Fórum Permanente de Educação. Vou começar com você, professora Cássia. Sobre o Plano Decenal Municipal de Educação. Ele foi instituído por uma lei aprovada pelo Poder Legislativo, em 2015, que veio apresentando algumas alterações, algumas mudanças. E quais foram elas efetivamente? Exatamente, Vacira. Uberaba já tinha o plano de 2006 até 2015 em vigência. Mas a partir do momento que se aprovou o Plano Nacional de Educação em 2014, houve a necessidade de realinhar. Então, nosso plano hoje ele consta de 18 metas e 227 estratégias que vêm buscar uma melhoria, sobretudo uma melhoria da qualidade na educação de Uberaba. E que isso tem acontecido, Os resultados estão aí e são resultados positivos, mas nós precisamos continuar avançando. Então essas mudanças, elas vêm para impactar a melhoria da qualidade da educação na cidade. Isso foi proposto por 10 anos. Não é um prazo muito longo para essas mudanças que acontecem na humanidade, nos raciocínios, no intelectual, enfim, mudanças tecnológicas? Na verdade, é porque ele é um plano de Estado, ele não é um plano de governo. Então, independente das governanças, ele permanece por 10 anos, porque é o tempo que nós precisamos é ideal para sentir o impacto dessas mudanças. Então, por ser um plano de Estado, a coisa positiva é que ele é necessário dar continuidade a ele, não pode ser interrompido. E como foi uma lei aprovada em 2015, então não tem como pensar diferente as políticas públicas de educação na cidade. Elas já estão pensadas e estão salvaguardadas na Lei 12.200 de 2015. Portanto, é só pôr em prática agora. Sublinhando isso aí, professora Cássia, isso quer dizer que o que está implantado, que veio um plano de governo, um outro governo, não pode retroceder. Não ele pode. Pode manter ou avançar. Avançar, exatamente. E aí a gente tem nessas políticas a progressão e a continuidade da educação. Então, se já está bem, a gente pode melhorar mais ainda. E se não estiver bem, porque pode acontecer também, na hora que você está efetivando, que está acontecendo, você fala, não, o caminho poderia ser outro. Exatamente. Aí o fórum, já instituído, ele tem essa autonomia para redefinir, realinhar o que for necessário fazer. Você falou aí de melhoramento, meios de realinhamento, você se lembra de algum ponto específico que foi realinhado? Sim. Na meta 4, que é a inclusão às crianças com deficiências, nessa meta 4 nós tivemos um avanço considerado, Vacira, e de forma que guardou o direito, inclusive, de esportes paralímpicos nas escolas de Uberaba. Então isso foi um avanço que a gente percebe na sociedade agora, sobretudo por conta do advento da Olimpíada, e que, de certa forma, já ficou contemplado no nosso plano desde o ano passado. Então, nós temos vários atletas, que participaram. Sim. E eles já estavam, então, dentro desta legislação municipal. Exatamente. E tem alguns valores que a gente vai descobrir exatamente, com essa proposta que tem no plano. Professora Nilza, vamos aqui conceituar então, para que a gente tenha uma compreensão melhor, mais aprimorada, do que é o Conselho Municipal de Educação, qual que é a função, o que ele dispõe? O Conselho Municipal de Educação é um órgão que normatiza, ele propõe, ele é um órgão propositivo, ele é um órgão consultivo das políticas públicas desenvolvidas no Sistema Municipal de Educação. O Sistema Municipal, ele é composto todas as escolas de educação infantil do município, privadas, do terceiro setor, as públicas,
e das escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino. O conselho, então, por exemplo, nós estamos aí com uma questão do corte etário. Quando que nós vamos matricular as crianças de 6 anos? Qual é a data de corte? Que é a série que ela vai entrar? A série, ela vai entrar com 6 anos até que mês? Então, o Conselho Nacional de Educação estabelece a data de 31 de março. Minas Gerais, por força de uma liminar, ela opta pelo 30 de junho. Nós, enquanto órgão independente, o Sistema Municipal de Ensino, o Conselho Municipal de Educação de Uberaba fez uma consulta ao Conselho Nacional e estabelecemos que na rede municipal, no Sistema Municipal, a data será 31 de março. Isso, para as escolas privadas, por exemplo, faz um diferencial, porque às vezes os pais querem colocar a criança na educação infantil e ela tem que obedecer o 31 de março. E a escola privada fica pedindo, por que não 30 de junho? Eu fui ao Conselho Estadual de Educação. Por que vocês optam por 30 de junho, já que há um parecer do Conselho Federal de Psicologia falando de deixar a criança viver a infância? E aí elas disseram, por ordem de uma liminar, assim que for julgada, trânsito em julgado, nós passaremos a obedecer 31 de março. Então o Conselho normatiza nesse sentido. Agora o Conselho, ele propõe, quando nós propusemos a criação do Fórum Permanente Municipal de Educação, já que era uma demanda que vinha do Fórum Nacional, e nós estamos aí atentos à questão de vagas nas escolas, que o poder público tem que disponibilizar vaga para todos. O Conselho Municipal contribui sobremaneira com um parecer para a Secretaria de Educação autorizar as instituições de ensino de educação infantil para que elas obedeçam os Então, você tocou num ponto interessante aí, porque o conselho, é bom a gente lembrar, ele é autônomo, né? É autônomo. Ele não é da Secretaria da Educação. Não ele é. não está dentro da hierarquia da Secretaria da Educação. Não. Ele dá um amparo nessas resoluções de políticas públicas para a educação. Ele assessora, propõe. Então, por exemplo, essa questão da educação inclusiva, nós estamos já elaborando um parecer sobre a escola sem partido. Impossível nós aceitarmos que a escola não tenha desenvolvidas as suas intenções quanto à educação. Então é preciso que nós tenhamos sim uma cara, que nós estejamos atentos ao que está acontecendo, não política partidária. Então, me explica melhor o que é uma escola sem partido. Uma escola sem partido é uma escola que não fica atendendo aos interesses de um determinado grupo econômico. É uma escola que está atenta ao que é a educação, o que é a função histórica, a função social da escola, instruir, educar e contribuir para que as famílias... Então, professor, quando a senhora fala em escola sem partido, é como se estivesse fatiando, até por classe econômica, como é o caso, e não só política? Há uma proposta, não só política, há uma proposta, nós entendemos que uma escola sem partido, ela fica sem identidade, ela não pensa sozinha, e a escola, com toda a sua comunidade, família, alunos, nós temos que sentar e discutir. É preciso que haja dialogicidade, no sentido de que se busca o que é melhor para o aluno. Independente de classe econômica, ele tem direito à educação. Então, é educação de qualidade para todos. Professora Nilza, como que é feita essa eleição do conselho? 3 anos de mandato, aí nós fazemos uma reunião plenária e os membros do conselho tanto têm as entidades representativas, as instituições que fazem a indicação. Quando há vacância, mandamos e aí a empresa ou a instituição indica. Por exemplo, a OAB, a Superintendência Regional de Ensino e todas as outras instituições que, conforme a resolução do Conselho e a legislação, a nossa lei, né, que estabelece a composição. O presidente,
quando há vacância ou ao final de um mandato de 3 anos, na reunião subsequente, os pares se apresentam, né, como candidatos e entre si eles elegem e o prefeito nomeia o presidente do Conselho Municipal. Ainda continuando aqui com a professora Nilza, dentro do que foi falado pela professora Cássia, daqui a 10 anos, como é que a senhora vê a educação daqui a 10 anos? Pois é, Vacira. Nós sabemos que nesse mundo globalizado, a era da informação, ela traz mudanças muito velozes e drásticas. Que conhecimento que o nosso aluno precisa para ele viver nesse mundo complexo daqui a 10 anos? Então, nós somos constantes pesquisadores. E eu vejo que a tecnologia vem como ferramenta de auxílio. É preciso que nós façamos bem o filtro entre o que é informação e o que é conhecimento. A ciência, ela está avançando e a física quântica está aí para fazer com que a cada dia ela avance mais. A técnica, como tem avançado. Então, nós acreditamos numa escola daqui a 10 anos em que, querendo ou não, o ensino médio vai ter que tomar um rumo, porque ele é a base para que a demanda na universidade atenda aos requisitos de um município, de uma região, com o que precisa de tecnologia, de ciência desenvolvida. Então, daqui a 10 anos, eu sou muito otimista. Eu acredito que os nossos alunos vão estar num patamar de desenvolvimento usando o QI muito mais do que nós hoje. Eu vou usar até aqui uma frase que é muito clichê, mas dá para ilustrar aqui a nossa entrevista, que é sobre a desvalorização dos educadores e professor. Então, eu vou te perguntar, professora Cássia, se dentro desse plano decenal, o que tem de valorização do educador, do professor? Porque até então nós pensamos no aluno, pensamos na comunidade, Exato. né? Na verdade, ele é um plano que contempla todos os segmentos. Então, a gente vai ter lá na meta 15, na meta 16, a valorização do profissional. No âmbito de formação continuada, graduação, a especialização estrito sensu e lato sensu e a aprovação do plano de carreira. Porque quando a gente estava realinhando, isso já era uma das estratégias previstas ali na meta 14 e 15. Então, quando a gente teve a aprovação do plano de carreira, é também uma forma de valorizar esse profissional, valorizar os seus estudos, valorizar suas pesquisas e valorizar financeiramente isso. E Uberaba tem tentado caminhar nessa direção, quando se aprovou o plano de carreira. Então, nós no município, nós já tínhamos um plano de carreira que também ele foi realinhado, remodelado e, portanto, reafirmado. É claro que com o passar do tempo, né, o plano ele é avaliado anualmente, Vacira. E pode fazer proposta de mudança. Exatamente. Então, à medida que esse universo vai se consolidando, novas propostas vão surgindo e, havendo a necessidade, a gente realinha novamente, sugere aí o que for necessário. Mas há uma meta, sim, que já pensa em valorização do magistério. Tá? Então, é pensado no aluno, é pensado na estrutura, mas é pensado também no docente. Nessa visão futurista aí, também é bom enfatizar que nós temos o plano diretor, né, que ele foi elaborado aqui pelo Executivo, votado pelos vereadores, em que ele tem um prazo de validade de 20 anos, sob essa mesma perspectiva aí, de reavaliando e sofrendo alterações se necessário, né? Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho do Fórum, professora Nilza? Pois não. O Fórum Nacional de Educação, de acordo com o release que eu recebi da professora Yara Fernandes, que está aqui nos acompanhando nessa entrevista, ele foi composto por 50 entidades representativas, né? A partir dele que veio para o estadual, que veio para o municipal, é isso? Sim. E está funcionando como aqui em Uberaba? Bom, quando nós assumimos o Conselho Municipal de Educação, fazendo uma leitura mais acurada do plano,
nós verificamos que já estava composta a comissão de monitoramento e avaliação do plano. E entre as instâncias que iriam fazer essa avaliação do plano, estaria, além dessa comissão, o Conselho Municipal de Educação e o Fórum Permanente Municipal de Educação. O fórum, então, podemos dizer, é um conjunto de pessoas que representam os diferentes segmentos sociais ligados à educação e outros, porque é preciso que nós também tenhamos o olhar de fora, porque quem está dentro pode, de repente, ficar meio míope, mas quem está de fora pode fazer uma avaliação isenta. Então, essa composição, nós temos 35 segmentos representados e ali no fórum nós solicitamos, a Secretaria de Educação, que é uma iniciativa da Secretaria de Educação, solicitamos que fosse criado o Fórum Municipal de Educação e a secretária já estava instigada a desenvolver essa gestão democrática. Gestão democrática porque nós acreditamos que esse olhar coletivo, tanto na proposição de, a partir do plano decenal, novas estratégias que vão contemplar mais algumas metas, como também essa proposição diante dos eventos e das descobertas e das pesquisas. Então, este fórum é essa reunião de pessoas que, a partir de agora, não só quanto à educação básica, como em nível da educação superior, vai apresentar, tanto as propostas como acompanhar e fazer uma avaliação. Está dando certo? Não está? E isso é uma inovação, porque historicamente nós na educação não temos este hábito de partilhar decisões. Elas sempre vieram muito do poder central. Então nós Qual temos... que é o poder central? Poder central, nós sabemos que existem órgãos financiadores das nossas políticas públicas em nível internacional. E há exigências. Por exemplo, quando a LDB traz, a escola pode desenvolver e participar e elaborar a sua proposta pedagógica, mas eles exigem que sejam feitas avaliações externas. Esses órgãos financiadores exigem que, por exemplo, a sociedade participe do financiamento. E aí, quando a gente vê a Criança Esperança, quando a gente vê esses projetos, são obrigações que a sociedade tem para apresentar quando se faz toda aquela prestação de contas, é preciso que estejam aí. Então, vamos a essa gestão democrática e vamos vivê-la, não deixando que afunde, cada vez mais é para fortalecer. Então, o fórum é essa representação não simbólica, mas da democracia, mesmo em termos de educação. Da democracia, para quê? Para acompanhar a gestão da educação, a qualidade, quando se fala em qualidade social da educação, todo aluno está tendo direito à escola. Mas, professora, realmente é ouvido? Porque as propostas são muitas, existe uma riqueza, muito grande quando o grupo é heterogêneo, Sim. Mas realmente são ouvidas, são efetivadas? O fórum foi criado agora, no dia 31 de agosto. É bem recente, E ainda, a posse será no dia 14 de setembro. Então, não houve nenhuma reunião, nem ainda foi criado o regimento interno. Mas, se você dá a autonomia, se existe uma entidade que, por lei, ela é instituída, tem que ter voz e vez. Tem que fazer acontecer, sabe, Vacira? E isso aí... não é ninguém que vai deixar o fórum ter a força, ele é que vai constituir a sua força enquanto unidade, enquanto não sair daquela essência de que a educação precisa ser para todos e que todos tenham direito a ela. Quando a gente vê agora o IDEB, e que quando você consulta a escola que tira o primeiro lugar em escola pública, às vezes faz coisas simples que no dia a dia da sala de aula vão fortalecer a alfabetização e esse conhecimento.
Então é isso que o Fórum Que houve um crescimento, né, no INDEB, em termos de índice. Sim, Uberaba, sim, houve. E quais são os critérios, professora, para essa avaliação do INDEB? Do INDEB, é preciso, a partir da prova Brasil, né, em língua portuguesa e matemática, ela é feita no 5º ano, no 9º ano e no 3º ano do ensino médio. O que é observado? A aprovação, o fluxo e a proficiência. Então são cruzados esses dados aí entram alguns componentes da parte da estrutura da escola, porque sendo uma avaliação sistêmica, ela não só avalia aluno, ela avalia o diretor responde a um questionário, o professor responde a um questionário e é também verificada a condição física da escola, os equipamentos que há. Então é toda uma composição, mas basicamente para o aluno é fluxo, proficiência, é avaliada a questão a evasão da escola, né, o abandono, por que esse aluno saiu da escola. Mas basicamente é saber se o aluno está aprendendo e a retenção, porque ele está retido. Professora Cássia, a professora Nilza, né, demonstra uma esperança, ela realmente coloca esse otimismo, né, que manifestou isso aqui conosco, e isso que alimenta mesmo a carreira de todos nós. Exato. Mas isso te nutre também? Essa vontade, esse entusiasmo. Eu falo assim porque educadora é apaixonada, eu tenho minhas irmãs que são educadoras, sabe? Eu sou uma educadora apaixonada. Eu trabalhei durante 30 anos com língua portuguesa, servi a rede pública e sirvo também a rede privada no ensino básico e ensino superior. Então, Vacira, eu tenho muito orgulho dos meus alunos da escola pública quando eles vão pleitear uma vaga no IFTM, né, que é uma escola concorrida, né, uma escola federal. E os meus alunos estão lá sempre nos primeiros lugares. Bacana. Então, mas sou uma professora exigente, porque o aluno precisa desse ser exigente, porque às vezes é tão fácil, né, eles confundem muito as liberdades, né? Então eu sou uma professora exigente. Mas quando vem o resultado, é muito gratificante eles voltarem no ano seguinte e dizer, professora, obrigado, deu certo, passei, estou com a minha vaga. Isso é muito gratificante. Mas o processo, né, de educar já não a exigência já não está embutida, né? Exato, exato. E como eu sou professora de língua portuguesa, e aí vem a proficiência, o IDEB, né? E quando eu vi as minhas turmas, né, avaliadas, a gente também fica na expectativa quando vai sair. E os meninos também. E aí, professora, foi fácil? Falei, e aí, tudo bem? Porque quando tem essas avaliações externas, Vacira, o professor, nós que estamos trabalhando com eles, não somos nós que aplicamos a prova. Vem uma pessoa externa à escola, né, professora Nilza, e aplica a avaliação. E nós não temos acesso à prova. Mas é uma pessoa de Uberaba ou uma pessoa de... Não, de Uberaba, normalmente da superintendência, normalmente dos órgãos centrais, superintendência e Secretaria Municipal de Educação. Mas nós, professores, não temos acesso à prova. E aquela expectativa, né? Olha, como é que vai ser a prova? Quando eles respondem e a gente volta para a sala, e aí, professora, tudo bem, tudo tranquilo. Então, eu acho que o professor, ele é esse ser de esperança. Porque o dia que apagar a chama da esperança de um professor, a gente destrói uma sociedade. Penso, né? E quando a gente lembra, por exemplo, do Monteiro Lobato, que um país se faz com gente e livros, né? Ele já disse isso no começo do século passado, já deu a pista, né? Então, não é reinventar a roda, mas é colocar vida àquilo que a gente já tem. E eu acho que professor é isso. É claro, tem o salário? Tem o salário também, porque nós vivemos nesse mundo globalizado. Precisamos pagar as nossas contas. Exato. Não é? Então, mas essas valorizações, elas têm vindo. Claro que não do jeito que todos nós gostaríamos, mas não é só
o grupo de professores, são todos os outros segmentos da sociedade no momento que a gente está. Agora, o IDEB ele também é uma ferramenta útil, né, para você reorganizar alguma situação dentro do E aí, o que a estabelecimento. gente tem, Vacira? Em política pública, o que sustenta a política pública são dois pilares. Avaliação sistêmica, e aí é o IDEB, e o Fórum Permanente. Então, são esses dois pilares que sustentam a política pública. Então, Uberaba, por exemplo, nós estamos fazendo o nosso dever de casa. Então, não tem como dar errado. A partir do momento que a gente tem, olha só, um IDEB que saiu o resultado ontem para nós, disponível, né, para nós ontem. A instituição do Fórum, dia 31 de agosto. Nós temos os dois pilares que sustentam a política pública na cidade de Uberaba. Então, não é reinventar, é seguir o que já está aí. Melhorar, claro que é cada vez mais melhorar. Mas já está aí, de alguma forma, já dito, né? Vamos aprofundar um pouquinho aí no fórum. Como que é esse chamado para a sociedade para participar do fórum, já que ele é tão recente, mas a data já está marcada para a posse dia 14? Sim. Na verdade, houve uma audiência pública, então houve a publicação num órgão oficial, que é o porta-voz, e, além disso, foram disparados convites para todos os segmentos. Para você ter uma ideia, foram 27 páginas com endereços eletrônicos para que chegasse mais rápido às pessoas. E ainda, claro, usando aí da tecnologia que a professora Nilza nos disse, né? O recurso aí do WhatsApp, dos grupos, para conclamar o maior número de pessoas possível. Então, no dia 31, aconteceu na Escola Municipal Urbana Frei Eugênio, nós tivemos a presença de quase 500 pessoas voluntárias, né, que lá estiveram para discutir educação. Então, quando a gente percebe esse volume de pessoas fora do horário de trabalho, que foi a partir das 18 horas, trabalhamos nessa audiência das 18 até as 21 horas, para que os pares se apontassem, né? Porque o princípio democrático é esse. Então, nos reunimos na quadra da escola e depois nas salas de aula, os vários segmentos. Então, os representantes, as pessoas da Secretaria Municipal de Educação, quem gostaria de se fazer presente? Aí foi segmentando na sala. Exatamente. Representante dos grêmios, convidamos as crianças, os alunos do ensino fundamental. Grêmio estudantil, né? Exatamente, para que lá estivesse. E eles foram, eles responderam. E elegeram entre eles. Elegeram. Então tem representante do Grêmio Fórum? Tem. As alunas do curso do magistério, porque são as nossas... A Nilza e eu, nós já estamos saindo de cena. Então é necessário que se renove o grupo. Já semearam, né? Estão semeando ainda, com certeza. Aí as alunas do curso do magistério também atenderam ao chamado, foram, escolheram, votaram. Houve segmentos que tinham 9 pessoas e eles todas tinham disponíveis. que ser todas disponíveis. Aí se apresentaram, disse a que vieram, quem eram. E os pares apontaram quem eles gostariam que os representasse. Então, a gente... E aí, no total, são quantos? No total, vão ser 39 pessoas titulares, com os seus respectivos suplentes. Isso é uma determinação legal também, professora Cássia, da quantidade? Sim, a nota 19, como a Nilza colocou, sinaliza... Quanto mais segmentos representando a sociedade, melhor o controle social, né? Então, a gente tentou abarcar todos, mas suponhamos que na primeira reunião do fórum, olha, a gente gostaria muito de um determinado segmento que não foi contemplado. O fórum, como ele já está materializado, ele pode fazer a convocatória. Então, não está fechado, olha, são só esses, não pode mais ninguém? Não pode, vai depender, então, é possível. Se não tiver aquele segmento. Exatamente. E os segmentos que não se fizeram presentes por algum motivo, eles, a partir do momento que o fórum é instituído, agora o fórum é materializado. Esse grupo de pessoas
vai ter um colegiado, um presidente, um secretário, né? E aí a convocatória vai ser definida no regimento interno do fórum. Aí já não é mais a Secretaria de Educação quem coordena. Agora o fórum ganha corpo, ele ganha materialidade nessas pessoas que estarão ali representando os segmentos. Eu gosto muito de uma frase do estadista do Uruguai, que é o Pepe Mujica, que ele fala que nós devemos mergulhar na inteligência alheia, e quanto mais alheia, melhor. Então vocês trazem justamente isso aqui, né? Várias opiniões de vários segmentos, de inteligências alheias se misturando para ir compondo, né? Como vai ser essa pós, professora? Sim, nós teremos lá no auditório da Prefeitura Municipal, será no dia 14, às 14 horas, teremos a fala de um professor doutor da UFO, doutor Antônio Bosco de Lima, que vem falar sobre a importância do fórum para a concretização das políticas públicas educacionais. Logo após, o prefeito dará posse aos membros e aí culmina com essa posse, né, em que os membros vão tomar assento e dali para frente conquistar o seu espaço, porque nós sabemos que isso não é dado gratuitamente. E se nós temos essa instituição como um norte para que as políticas aconteçam, é preciso que ela se fortaleça e que diga a que veio. E no dia da posse é eleita uma diretoria? Não. Aí eles tomam posse e aí então os membros vão fazer o seu cronograma de reuniões e na primeira reunião já monta o regimento interno e no regimento deverá constar, né? Esse órgão será constituído por uma presidência, vice-presidência, aí o que estiver lá, eles também, os componentes, eu estou incluída entre eles, nós vamos compor então essa mesa diretora e daí para frente estabelecer cronograma de reuniões, até a própria pauta, né? O que está mais urgente para nós resolvermos ou propormos, será assim constituído o nosso fórum. Bom, nosso tempo esgotou, né? Que pena que a gente teria muita coisa para falar ainda sobre o Conselho Municipal de Cultura, sobre o fórum, né? Sobre o plano decenal. Mas eu agradeço imensamente a contribuição de vocês, a professora Cássia, a professora Nilza, por estar aqui conosco. E hoje até o nosso cenário também foi renovado, né? Nós estamos aqui na sala da presidência da Câmara Municipal de Uberaba, que fica no Paço Municipal Major Eustáquio, na Praça Rui Barbosa, nesse prédio do Cambalo Patrimônio Histórico. Muito obrigada por sua companhia e até breve.